Hoje nós iremos meditar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Se você puder pegar a sua Bíblia para juntos meditarmos na palavra do Senhor. No capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo 12, no versículo 31, nos dando uma direção daquilo que será falado no capítulo 13. E ele diz no verso 31 do capítulo 12: Portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então Paulo, ele vai nos mostrar algo mais excelente que os dons, né? Algo mais importante, algo mais necessário que os dons, algo mais poderoso que os dons. Paulo, ele vai tratar a respeito do amor, né? E Paulo, ele trata o amor como um caminho, porque o amor ele é uma construção, né? E porque nós não podemos conseguir amar a ninguém a não ser caminhando do seu lado, né? Então ele traz essa representação do amor, né? Trazendo essa referência do caminho, né? O amor, ele representa um caminho, porque é impossível nós amarmos alguém à distância, né? Nós só vamos amar uma pessoa caminhando ao lado dela. Quer dizer, a melhor maneira de amar uma pessoa é caminhando do lado dela, né? E Paulo vai trazer pra gente um ensinamento muito importante sobre o amor, porque nem todos da igreja. E Paulo vai dizer aqui no versículo 2: ainda que tivesse o dom de profecia, que é de ministrar e transmitir a palavra de Deus, né? E ele diz aqui, conhecesse todos os mistérios, né? Quando ele fala mistério, fala referente às coisas de Deus, e todo conhecimento, né? E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, né? E não tivesse amor, nada seria. Aqui Paulo, ele fala algo muito impressionante, que a pessoa, ela pode ter o dom da profecia, ela pode transmitir a palavra de Deus, ela pode conhecer os mistérios de Deus, ela pode ter um conhecimento muito grande, né? E ela pode ter uma fé tamanha, né? De uma fé muito grande, né? Que acontece coisas extraordinárias na vida dessa pessoa. Porém, se ela tiver tudo isso, mas não tiver o amor, de nada seria. Quer dizer, sem o amor, os dons, eles se tornam a pessoa uma pessoa egoísta, uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, né? Mas os dons com amor é algo que a pessoa, ela vai edificar a vida de muitas pessoas através dos dons ao qual o Senhor lhe deu, né? Vai ser uma forma de se autopromover, mas vai ser algo que vai servir para edificar quem estiver do seu lado. E Paulo, ele diz aqui no versículo 3: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo está falando que uma pessoa, ela pode fazer uma obra, né, de ação social, mas com a motivação errada. Paulo está falando de pessoas que ajudam os necessitados, né, e muitas vezes entregam até o seu corpo à morte, porém eles fazem tudo isso sem amor, mas com vaidade pessoal, soberba, e fazem isso para se mostrar para as pessoas. Quer dizer, essas pessoas que buscam o reconhecimento das pessoas, elas não se importam com as pessoas que estão sendo ajudadas, mas elas estão fazendo isso, elas estão ajudando essas pessoas para mostrar a si mesmo, para mostrar o quanto essa pessoa, ela é boa e generosa. Esse comportamento, Jesus, ele diz que é hipocrisia. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso, que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Que nós devemos buscar ser recompensados pelo Pai,
por isso que nós ajudamos e fazemos em secreto, mas com a motivação certa. Nós não devemos ajudar de maneira errada e com a motivação errada. E Paulo agora ele vai falar sobre as características, né, do amor. Porque somente o amor, amados, eles pode resolver todos os problemas. O amor, ele tem esse poder, ele tem o poder de resolver todos os problemas. E ele vai dizer aqui no versículo 8, no versículo 4. E Paulo vai dizer aqui que o amor, ele é sofredor, ou em outras traduções, o amor é paciente. Mas na igreja de Corinto, os irmãos, eles não tinham paciência com os fracos na fé. O amor, ele é benigno ou bondoso. Mas na igreja de Corinto, os irmãos estavam levando os outros para a justiça. O amor não é invejoso. Mas dentro da igreja haviam pessoas que se sentiam inferiores e desejavam um dom espiritual do outro. O amor, ele não trata com leviandade, mas dentro da igreja eles eram carnais e imaturos e eles agiam sem sabedoria, porque essa palavra leviandade também significa insensatez. E Paulo fala que o amor, ele não se ensoberbece. Quer dizer, Paulo ele vai falar sobre as características do amor aqui no versículo 4. O amor, ele é sofredor ou paciente. Mas dentro da igreja de Corinto, os irmãos mais fortes não tinham paciência com os fracos na fé. O amor, ele é bondoso ou benigno. Mas dentro da igreja o irmão estava levando o outro para a justiça. O amor, ele não é invejoso, mas dentro da igreja de Corinto tinham pessoas que se sentiam inferiores e desejavam um dom espiritual do outro. O amor não trata com leviandade. Leviandade também significa insensatez. Mas dentro da igreja haviam pessoas carnais e imaturas e eles agiam sem sabedoria. O amor, ele não se ensoberbece, mas tinham pessoas dentro da igreja que se achavam melhor do que as outras. O amor, ele não trata com indecência, mas tinha mulheres que iam ao culto de forma indecente, sem usar o véu. O amor, ele não busca os seus interesses, mas dentro da igreja, na ceia, os ricos desprezavam os pobres. Eles comiam aquilo que eles levavam e deixavam aqueles que não tinham dinheiro sem comer. O amor, ele não se irrita, mas dentro da igreja havia brigas e divisões. O amor, ele não suspeita mal, mas dentro da igreja haviam pessoas que tinham problemas antigos, né? Porque o amor, ele não tem ressentimentos. E o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E dentro da igreja, eles não lamentaram pelo caso daquele rapaz que estava tendo relações com a sua sogra, com a mulher de seu pai. Então nós vemos que o amor, ele resolveria todos os problemas da igreja de Corinto. E por que estava acontecendo todos esses problemas dentro da igreja? É porque não havia amor. Então Paulo, ele traz a resposta, né, para todos os problemas da igreja. Muitas vezes os problemas que acontecem dentro de uma casa, em um casamento, na família, né, dentro muitas vezes de um trabalho, porque a resposta para todos os problemas é o amor. O amor é a solução e a resposta para todos os problemas. Não só para a igreja de Corinto, mas em geral. Porque Paulo ele vai terminar aqui no versículo 7 dizendo: o amor tudo
tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. E Paulo ele vai dizer aqui no versículo 8: o amor nunca se acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, a igreja de Coríntios, eles valorizavam tudo que era passageiro, né? Paulo ele fala sobre a profecia que iria passar, iria acabar, né? Ele fala sobre o dom de línguas, também iria se acabar. A única coisa que iria permanecer na volta de Cristo, quando Cristo voltasse, seria o amor. O amor, nós vamos levar ele para a eternidade. Nós vamos continuar amando a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos amar o nosso próximo, né, na eternidade. Mas lá não vai mais precisar de profecia, porque todas elas já se cumpriram. Nós não vamos precisar falar de Jesus, porque nós estaremos com Ele. Nós não precisaremos falar em outras línguas, porque lá nós estaremos com o Senhor e todos nós iremos falar uma só língua. Então isso é importante. Todo conhecimento que hoje nós falamos do Senhor, nós não vamos precisar mais, porque lá nós iremos ter a eternidade para conhecer o próprio Deus. Então no céu ele não haverá exibicionismo, dons ministeriais, seremos todos iguais e amaremos a Deus e ao nosso próximo. E Paulo vai dizer aqui no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino, né? Paulo ele usa um contraste da vida terrena e da vida celestial, né? A vida terrena representa a nossa infância, onde nós dávamos tanta importância exagerada às coisas da terra. Mas Paulo diz: eu já atingi essa maturidade. Eu estou na terra agora, mas eu vivo como se fosse do céu. Quer dizer, eu já me tornei homem. Quer dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, Paulo, ele alcançou a maturidade espiritual. Isso é importante. E Paulo vai dizer aqui no versículo 12: porque agora vemos como por um espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Naquela época de Paulo, o espelho era de metal, polido. Então a imagem não era tão nítida, era embaçada. Então Paulo ele traz essa ilustração, por quê? Porque muito sobre Deus que ainda não sabemos e não conhecemos, nós vamos descobrir e conhecer na eternidade, quando Cristo vier. E Paulo ele encerra o capítulo 13, no verso 13, dizendo: agora, pois, permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Paulo fala que as coisas desse mundo são transitórias, né? Porém existe algo que vai durar para toda a eternidade. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que não se vê. E quando nós chegarmos no céu, nós não vamos mais precisar da fé, porque lá nós estaremos com o Senhor. E ele diz sobre a esperança, né? O que é a esperança? A esperança é a certeza de alcançar algo que ainda não chegou. E quando nós chegarmos no céu, não vamos mais precisar de esperança, porque nós já alcançamos. Agora no céu, eu preciso de amor, porque o amor fala de relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. É por isso que Paulo diz: o maior deles é